Boa noite, então, pessoal. A gente vai começar essa semana, foi, né? Nós vamos começar aí essa semana, onde a gente tem a nona EPA, né? Que é a ETEC de Portas Abertas. E esse ano, excepcionalmente, a gente vai fazer essa atividade, as programações da EPA pela internet, né? De via remota, como a gente vem fazendo, realizando as nossas aulas. E para a gente começar hoje, né? A gente vai ter várias atividades aí durante a semana, né? Como eu já comentei com vocês. Hoje a gente tem o lançamento do site da EPA, então eu peço para que depois vocês visitem lá, tem muita coisa para vocês verem, inclusive do nosso curso e dos outros cursos também. E hoje a gente vai começar com uma palestra com a professora Maria Ângela Gomide, né? A professora Maria Ângela Gomide não ministra aula para vocês ainda, né, Gomide? Mas logo, logo, sim, ainda. vem, com certeza vocês vão encontrá-la. E ela hoje vai falar um pouquinho sobre a profissão do técnico em farmácia quando a gente está relacionando essa profissão com a saúde pública. A gente sabe que tem outros campos de atuação para o técnico em farmácia, mas a Gomide tem bastante propriedade em falar em saúde pública, visto que ela já trabalhou, né, Gomide? Aposentou agora há pouco, e trabalhou muitos anos com a saúde pública. Então, ela vai poder contar para vocês todos os caminhos que vocês podem percorrer aí nessa profissão, né, nessa vertente dessa profissão. Então, é bastante interessante, ela vai falar um pouquinho com a gente, e depois a gente vai abrir no final um pouquinho para vocês fazerem algumas perguntas, tirarem algumas dúvidas, alguma curiosidade que vocês têm. Então, Gomide, seja bem-vinda. Se você quiser se apresentar mais um pouco, eu falei de uma maneira bem superficial, tá? Mas pode ficar aí com a palavra, tá bom? Até mais, pessoal. Obrigada, Kelly. Então, vocês ainda não me conhecem, não tive a oportunidade de trabalhar com vocês ainda, como disse muito bem a nossa coordenadora. Espero no próximo semestre estar trabalhando com vocês. Se Deus quiser e o Covid permitir, presencialmente, tá? Porque eu acho que rende mais, mas no momento a gente tem que até porque eu vou até comentar rapidamente com vocês daqui a pouco a situação do Covid aqui em Tatuí, para vocês terem uma ideia de como é que a pandemia está se comportando aqui na nossa cidade. Eu acompanho os números diariamente, inclusive nas minhas aulas para o pessoal da tarde. Toda aula eu inicio com o boletim do Covid, os alunos da tarde sabem exatamente como a pandemia está se comportando aqui na cidade, porque eu os mantenho informados, e isso é uma coisa que é inerente ao profissional de saúde, gente. Uma coisa que vocês já pegar para vocês se apropriem disso. O profissional de saúde, qualquer um de nós profissionais de saúde, e vocês, ao término do curso, quando vocês se tornarem técnicos em farmácia, vocês vão fazer parte do grupo dos profissionais de saúde. É nossa função, e é uma função básica, uma função primária no profissional de saúde, ele ser um canal de postamos muita informação para a comunidade, nós postamos muita informação para as pessoas, de todos os tipos, porque saúde vocês já estão percebendo pelas matérias que vocês estão tendo, pelas conversas que a gente tem entre vocês, os professores, entre vocês, o coordenador, que saúde não é uma coisa única. Não é hoje eu estou doente, amanhã eu não estou, pronto e acabou. Saúde é uma coisa muito ampla, é um conceito que envolve múltiplas facetas. E o que acontece? O profissional da saúde, esteja ele aonde estiver, ele vai ter que conviver com pessoas. E essas pessoas, elas vão conviver conosco, elas vão estar conosco num momento delicado da vida, num momento difícil, numa situação em que eles não estão perfeitamente bem. Nós vamos ter desde pacientes
com leves desconfortos, que a gente vai ter oportunidade de acompanhar, até pacientes com quadros muito graves, muito difíceis, e que nós vamos ter que ajudar essas pessoas a passar por isso. Tá? Nosso trabalho é dar suporte, por isso que é serviço público, você presta um serviço, você presta uma assistência. Antes de começar com os slides, só para posicionar vocês, hoje, quando os números fecharam, Tatuí completou o dia de hoje com 3.497 casos confirmados da Covid-19. Então, é um número alto, né, para a nossa cidade de 120 mil habitantes, é um número relativamente alto. Nós temos ainda 167 exames para chegar, não sabemos quantos desses 167 darão resultado positivo, mas de qualquer forma ainda temos 167 esperando. 82 pessoas perderam essa guerra, temos 82 óbitos por Covid-19 na cidade, o que mantém o nosso percentual de óbitos por Covid na casa de 2,4%. Nós estamos parados, estacionados em 2,4% de mortalidade desde o mês de junho. A gente não consegue baixar, às vezes sobe um pouquinho, vai para 2,5%, 2,6%, e daí cai de novo e estaciona em 2,4%. Desde junho, sem conseguir baixar o nosso percentual de óbitos, ou seja, está difícil controlar essa doença. Às vezes ele dá uma oscilada, diminui, aumenta, mas o controle em si está complicado. Só nas últimas 24 horas nós tivemos 30 confirmações. Vocês sabem que a confirmação não significa que entrou doente hoje. A confirmação é quando o exame volta. Por isso que eu digo para vocês, tem 167 exames aguardando retorno ainda. Hoje, retornaram positivo para Covid, 30. É um número alto para o tamanho da cidade. A gente estava contente, feliz da vida, porque em outubro a gente teve uma redução significativa, eu até coloquei no slide para falar sobre isso com vocês antes de começar a falar do serviço público mesmo. A gente tem hoje uma ocupação da UTI Covid aqui da Santa Casa, né, que é o atendimento SUS para Covid, de 80%, tá? Era 70% ontem, aumentou mais um paciente na UTI hoje, foi para 80%. A UTI da Unimed, ontem estava com 30%, hoje está com 40%. Então, estamos tendo um aumento. Esse aumento é reflexo das aglomerações do feriado no início do mês. Já era esperado um aumento por conta das aglomerações, só que ele está um pouco maior do que a gente esperava. E a cura, percentual de cura, está estabilizado em 95%. O que a gente precisava atingir para dizer, olha, passou a primeira onda? Porque não se pode falar em segunda onda de Covid no Brasil, porque nós não saímos da primeira onda. Eu não sei se vocês prestaram atenção no que aconteceu na Europa, houve um momento em que nós tivemos um grande número de casos lá, depois esses casos foram caindo, estabilizou lá embaixo, aí considerou que passou a primeira onda, agora disparou de novo. Brasil, a gente ainda não teve essa queda. Nós temos uma queda muito leve ainda, então nós não saímos da primeira onda e estamos enfrentando aumentos novamente nos nossos números. O que ele falou, eu me aposentei recentemente, tá, da prefeitura municipal aqui de Tatuí, e eu tenho de profissão 34 anos. E durante esses 34 anos, desde que eu me formei farmacêutica, eu nunca deixei de atuar como farmacêutica. Eu sempre exerci a profissão. Eu
também tenho 19 envolvida com educação, mas concomitante. Ao mesmo tempo que eu estava trabalhando como farmacêutica, eu também estava trabalhando com educação. Como eu disse para vocês, orientação, acompanhamento, esclarecimento, faz parte do dia a dia do profissional de saúde. Tem tudo a ver com a educação. Educação não é exatamente isso? Orientar para vocês adquirirem as competências, esclarecer, acompanhar o desenvolvimento das competências junto com vocês? Isso a gente também faz quando está lá na ponta como profissional de saúde. Então, ao longo desses 34 anos, eu trabalhei 10 anos em drogaria, tá? Embora a drogaria esteja fora do que eu vou falar hoje, porque não é serviço público, mas eu trabalhei 15 anos em hospital e eu trabalhei outros 15 no serviço público em si, municipal, aqui da prefeitura. É só mais 30, 15 mais 15 mais 10 dá 40, mas é porque a gente faz as coisas ao mesmo tempo, tá? Tudo tempos concomitantes. Então, como a Kelly falou, eu tenho muito tempo, porque o hospital que eu trabalhei, ele era um hospital de economia mista. O que significa isso? Que ele atendia tanto o SUS quanto particular. Então, embora eu não fosse pública no hospital, a gente fazia todo o atendimento SUS. De pacientes SUS e centro de pacientes particulares e convênios. Nesse período, eu trabalhei com várias especialidades. Então, a gente tinha gastroenterologia, inclusive cirurgias de grande porte, neurologia, nefrologia, fazíamos transplantes renais toda semana, cardiologia, tinha cirurgia cardíaca 2 por dia, uma de manhã, uma à tarde. Oncologia, eu trabalhei antes da inauguração do GEPAS, então nós tínhamos oncologia pediátrica, tínhamos oncologia adulto. Então eu passei por muitas especialidades, muita coisa nesses anos todos. Depois, por motivos pessoais, a saúde do meu pai estava comprometida, e o hospital era em Sorocaba, eu saí do hospital, voltei para Tatuí para dar suporte ao cuidado da saúde do meu pai, e aí foi quando eu prestei concurso e entrei aqui na prefeitura, e fui trabalhar, então, nas áreas de atendimento que a prefeitura oferece. Dentro desses 15 anos trabalhando aqui na prefeitura, eu passei por unidade básica de saúde, trabalhei em unidade básica de saúde em periferia mais afastada, mais para o centro da cidade. Trabalhei na assistência farmacêutica, que é a grande central, é onde os programas que a gente compartilha com o governo do estado, eu vou até comentar um pouquinho disso, eu não coloquei nos slides, até foi falha minha, mas já comento sobre isso. Passei também pelos ambulatórios da vigilância epidemiológica, que é um serviço mais especializado, e também pelo ambulatório de saúde mental. Então, praticamente fui um pouquinho de cada. Não fui para a unidade de saúde da família, mas todas essas outras áreas eu acabei acompanhando e exercendo aqui nesses 15 anos que eu permaneci na prefeitura. Aí agora, em meados de abril, eu me aposentei, depois de 34 anos de trabalho ininterrupto como farmacêutica, mas eu continuo ainda, né, com o trabalho na escola, eu continuo com a educação. Sempre trabalhei saúde e educação, só nos anos que eu permaneci no hospital, que eu não acumulei saúde e educação, porque os horários do hospital são muito imprevisíveis, né? No hospital a gente trabalha muito por plantão, então em horários você não tem horário muito fixo e ficou difícil conciliar a educação com saúde nos meus anos de hospital, então eu me afastei um pouco da educação. Quando eu voltei para
para Tatuí, eu também voltei, daí prestei de novo concurso para o Salles Gomes e voltei para a educação. Então, eu vi alguma coisa ao longo desses 34 anos, e é isso que eu queria mostrar para vocês, que existe um leque de oportunidades para o técnico em farmácia também no serviço público. É claro que a porta de entrada do mercado para o técnico, para o auxiliar de farmácia, a primeira porta que se abre mais facilmente é a drogaria. É onde tem mais oportunidade de emprego. Aí fica uma sensação de que eu acho que eu só vou conseguir trabalhar ali na drogaria. Não é bem assim. Nós temos um outro leque de oportunidades e é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Só queria, antes de entrar realmente no assunto, só para completar, né, para o que eu estava falando do Covid. Carol, você pode colocar aquela primeira imagem para mim, por favor? Coloco sim, Gomide, só um minutinho. Olha, percebam vocês, isso aqui é a evolução dos casos. Angela, eu acho que ia permitir você mexer. Você quer tentar? Eu quero. Ó, eu acho que eu deixei. Já aqui. Conseguiu? Beleza, acho que Tá. sim. Qualquer coisa você me fala, eu mudo aqui. Tá. Vamos ver se eu consigo. Bom, isso aqui, para vocês verem, é a evolução dos casos nesse mês de novembro. Então, do dia 1º até hoje. Percebam que não tem queda, que a tendência é de alta, o viés, como a gente diz em estatística, é de alta. Então, a gente tinha uma quantidade de casos evoluindo menos, ó, tá vendo? Aumentando menos. Porém, o que acontece? Quando a gente chega aqui no dia 12, e é importante a gente prestar atenção que isso começou no dia 12, por quê? Por causa de 10 a 14 dias após uma aglomeração, a gente começa a ver a contaminação que essa aglomeração gerou, né? Então, a gente tem que insistir, como profissional de saúde, a gente tem que ficar lembrando as pessoas, a pandemia não acabou, o vírus continua aí, ele está circulando, tem menos gente morrendo, a gente conseguiu estabilizar a curva de mortes, que não está escapando, aumentando de 2,4, porém, essa estabilização, a gente não consegue baixar isso. Aprendeu a controlar melhor o vírus, mas nós ainda não sabemos como. Tem que lembrar que vírus é difícil de matar, tá? A gente consegue, basicamente, controlar ele. Matar é muito difícil. Você precisa de drogas muito específicas, que vão atuar realmente em cima do vírus, e a gente não tem nenhuma droga específica que seja realmente efetiva contra o coronavírus. Não até agora. Pode ser que a gente tenha mais para frente? Pode. E pode ser que a gente não tenha, tá? Hoje a gente trabalha, por exemplo, eu trabalhei muitos anos na vigilância epidemiológica. O que a gente faz na vigilância epidemiológica? Atende o pessoal soro positivo, faz o fornecimento do coquetel anti-AIDS, o acompanhamento médico, psicológico, de fisioterapia dos pacientes cometidos por tuberculose, acompanhamento médico, fornecimento de medicação, orientação, faz o acompanhamento dos pacientes acometidos de Hansen também, retirada de medicamentos é lá, acompanhamento médico é lá, fisioterapia é lá. Então, tudo isso são doenças. Por exemplo, a tuberculose, se o tratamento for feito corretamente durante os 6 meses, tomando a medicação certinha, ao final de 6 meses está curado de tuberculose. São raríssimos os casos em que
ao final de 6 meses o paciente não está curado. Geralmente, quando isso acontece, é porque ele não fez corretamente o tratamento, ele não tomou o medicamento corretamente na quantidade certa durante os 6 meses que ele tinha que tomar. Daí, ele às vezes não consegue, tem que prolongar um pouco mais aquele paciente. Diagnostiquei tuberculose, ele vai receber os antibióticos, tá? Esse é um tratamento que é totalmente fornecido pelo serviço público. O paciente vai passar com o especialista no ambulatório da vigilância epidemiológica, um pneumologista que é especializado na tuberculose, ele vai fazer o acompanhamento desses pacientes, ele vai fazer a prescrição da medicação de acordo com a necessidade desse paciente, sai da consulta, passa na farmácia do ambulatório da vigilância epidemiológica, retira a sua medicação para um mês, recebe a orientação, quem está lá para entregar o medicamento para ele, faz todas as orientações necessárias que ele precisa ter para o uso desse medicamento, e ele vai retornar daqui a 30 dias para nova consulta, para nova retirada, para novas orientações. Se ele faz tudo certinho, passados os 6 meses, o que acontece? Acabou. Você vai fazer os exames e vai descobrir que a tuberculose não está mais lá. Ele foi curado da tuberculose. A gente consegue fazer isso com a AIDS? A gente não consegue fazer isso com a AIDS. Os medicamentos todos que a gente fornece para os pacientes soropositivos que passam pelo ambulatório são medicamentos de controle. São medicamentos para esses pacientes viverem melhor, para eles não desenvolverem a doença AIDS, tá? Existe uma diferença. Ser soro positivo é conviver com o vírus. Estar doente de AIDS é quando, por falha do seu sistema de defesa, do seu sistema imunológico, qualquer doença que seria simples para quem não é soro positivo, se torna uma doença grave, que necessita de internação, de cuidado médico, de urgência, cuidados intensivos, mais medicação. E aí, o que a gente tem pensando em AIDS é medicamentos que controlam a multiplicação do vírus para o paciente demorar a desenvolver a doença. E se ele desenvolver, ser mais fácil de tratar os problemas que vão aparecer. Mas tem algum paciente que depois de um período de tempo, curto ou longo, possa dizer assim, olha, estou curado de AIDS porque eu tomo coquetel há 20 anos? Nenhum. Nós temos pacientes aqui que tomam coquetel anti-AIDS há mais de 20 anos. Nenhum deles está curado. Todos estão controlados. São soropositivos, levam uma vida normal, só tendo todos os cuidados que o soropositivo tem que ter, e aí essas orientações são passadas também lá no ambulatório, pelo médico que os atende, pelos enfermeiros que acompanham, pelos fisioterapeutas, por quem está na farmácia, tá? Então, é importante a gente entender que vírus é um pouco mais complicado. Por que eu falei da AIDS? Porque a AIDS é vírus. E nós estamos combatendo a AIDS há mais de 30 anos, ou melhor, 30, mais de 30, porque foi nos anos 80 ainda que ele começou a aparecer. No início dos anos 90 explodiu, nós estamos brigando com esse vírus desde então, mais de 30 anos, e cura a gente não achou. Vacina também não. Tá? Vamos torcer para que dê tudo certo com a vacina do Covid, porque é uma maneira fácil e rápida da gente conseguir proteger um número grande de pessoas, né? O sistema imunológico já fica preparado, já tem uma ideia do que é esse vírus e de como ele tem que combater o vírus, mas a AIDS mesmo a gente lida com ela sem ter um medicamento que cure e sem ter uma vacina, apenas mantendo sob controle. Então vejam que se vocês olharem do dia 2, que é onde está a minha seta, em diante, você vê que tem um aumento grande. E é justamente os 10 dias após o feriado. Então, pessoal, cuidado com a aglomeração. Cuidado com, principalmente, cuidado com, aqui não precisa máscara. Agora já cansei de passar álcool gel na mão, minha mão dá ressecada de tanto álcool gel. Já não lavo mais a mão com tanta frequência.
Já não me preocupo mais com aquela roupa que eu estava andando pelo centro da cidade, eu chego em casa, eu não coloco essa roupa imediatamente para lavar, eu fico com ela. E aí eu sento no meu sofá, eu sento na minha cadeira da cozinha. Cuidado, você pode estar levando o Covid para dentro da sua casa. Ele está livre, leve e solto. Olha para o aumento dos casos. Se ele não estivesse por aí, a gente não teria esse aumento. Mas, infelizmente, ele... Deixa eu ver se eu consigo mudar para a próxima aqui. Ah, consigo, que bom. Deixa eu só equilibrar ela aqui. Esse outro gráfico, pessoal, é a média de casos por dia, mês a mês. Aqui no mês de março, quando a gente começa a ter casos confirmados e a doença realmente entra para a nossa rotina, nós tivemos 0,3 casos dia, menos de meio caso por dia durante todo o mês de março. No mês de abril, isso se manteve. Nós tivemos 0,4 casos dia no mês de abril, todinho, em média. Quando chegou maio, porque o que a gente imaginou? Olhando para o que estava acontecendo na Europa, o que a gente esperava, isso foi dito inclusive em treinamentos de que eu participei, porque eu ainda estava nativa em março, que a gente tivesse um comportamento parecido. Que em março aumentava, abril e maio começava a cair em junho. E em julho a gente já está já com a primeira onda controlada e esperando para ver se nós teríamos uma segunda. Vejam que aqui no Brasil não foi esse o comportamento. Quando chegou em maio, pulou para 5 casos. Olha o quanto que aumentou. Mas piorou. Ia piorar e piorou muito. Em junho, dobrou para 10. Em julho, foi para 22. Tá? Isso é média de casos confirmados por dia no mês. Em agosto, ficou mais ou menos estável, porque foi para 24. Em termos de estatística, essa diferença de 2 casos de um mês para o outro é insignificante, então a gente considera estabilidade. Setembro foi para 27. Ainda pode-se considerar estabilidade, de 24 para 27. Mas percebam que estava estabilizado num patamar alto. Então, nós tínhamos que nos preocupar com todas aquelas pessoas que precisavam passar pelos serviços altos. Em outubro, nós tivemos uma boa notícia. A média caiu para 14. Pela primeira vez desde março, percebam que de março até setembro, em outubro tivemos uma queda na média. Outubro fechou com uma média de 14 casos por dia. Só que novembro, até ontem, porque esse gráfico está fechado com os números de ontem, já estavam em 18. E hoje subiu para 19. Eu só não tive tempo de atualizar esse gráfico aqui, mas já estamos com 19 casos na média por dia. Então, novembro vai dar mais alto do que outubro. Quer dizer, aquela esperança de que ia continuar baixando, que bom, em dezembro está baixinho para a gente poder ter certeza que a gente retorna no próximo semestre, tudo presencial, tudo bonitinho, tudo tranquilo, já foi embora. Porque em novembro a gente teve essa reversão que foi com tendência de alta novamente. Então, a gente tem essa preocupação com o Covid por causa disso. E por que eu gosto de sempre iniciar falando do Covid? Justamente porque é nossa função manter a população orientada e informada. Dito isso, vamos começar então a falar do assunto que nos trouxe aqui, que é as oportunidades no serviço público. Então, primeiro vamos entender do que nós estamos falando quando eu falo serviço público. Aquela ali é... Um pouquinho, uma sumida aqui. Senta aqui. Não, tá fazendo coisa aí já? Pessoal, verifiquem o microfone. Tem alguém com o microfone aberto.
Só um instante, pessoal. Estou apanhando aqui. Bom, então, quando a gente fala em serviço público, então eu fui pegar a definição, eu peguei uma definição, tá, na enciclopédia jurídica da PUC, do curso de Direito da PUC São Paulo, tá, que é o segundo melhor curso de Direito do país, só perde para o da USP, né, do Direito do Lar São Francisco, e eu fui lá na Constituição Federal. Então, vocês vão encontrar essa definição em outras palavras, um pouquinho mais rebuscado, porque advogado gosta de falar difícil, mas basicamente, o que é um serviço público? É qualquer atividade prestada para a população, para o público em geral, que seja gerida pelo Estado. E quando eu falo Estado aí, qualquer uma das 3 esferas de Estado. Pode ser municipal, pode ser estadual, pode ser federal. Desde que não seja iniciativa privada que está remunerando e desde que não seja voltado só para um grupo fechado, por exemplo, o hospital da Unimed é para os pacientes do convênio Unimed e para os demais convênios médicos. Se você chegar no hospital da Unimed para ser atendido pelo SUS, você não será atendido. Eles vão gentilmente solicitar que você se dirija até a Santa Casa, se dirija até o pronto-socorro, se dirija até a UPA. Porque lá é uma iniciativa privada, atende apenas o convênio da Unimed e os demais convênios. Agora, quando você chega no pronto-socorro, ou na UPA, ou na Santa Casa, embora não seja totalmente gerido pela prefeitura ou pelo Estado, tem algumas outras verbas envolvidas, é atendido o público em geral. Então, você pode chegar que você vai ser atendido ali através do Sistema Único de Saúde, tá? Que eu gosto muito, diga-se de passagem, sou apaixonada pelo SUS, eu trabalhei com o SUS a minha carreira inteira, não existe em nenhum outro lugar do mundo um convênio como o SUS, que tem seus defeitos, sim, suas dificuldades, sim, seus problemas, sim. Eu tenho certeza que vocês falam sobre isso, vão falar sobre isso no semestre que vem, em saúde coletiva, no outro semestre em gestão, a gente fala muito a respeito disso, mas eu gosto de lembrar, para todo mundo ficar ciente, que o SUS é o único convênio que existe que cobre de unha encravada a transplante de fígado. Você não tem outro convênio que tem uma cobertura tão extensa. Ah, mas o SUS é difícil, demora. Realmente. Mas aí a gente entra na dificuldade da gestão do SUS. Problema de verba que demora a chegar, verba que é desviada, demanda que é gigantesca. E nós tivemos, já antes do início da pandemia, e eu sei, pelo contato que eu ainda tenho com os meus amigos que continuam trabalhando, no decorrer da pandemia, um aumento grande de demanda. Por quê? Porque as pessoas vão perdendo seus empregos, vão perdendo seus convênios particulares, e aonde é que eles vão? Eles vão para o SUS. E aí, a gente percebe, às vezes, a gente vê entrando dentro de uma UBS, por exemplo, uma unidade básica de saúde, aquela pessoa que nunca antes precisou da saúde pública, e ela entra e ela está perdida, ela fica olhando para os lados, ela não sabe qual é o fluxo, como funciona, como ela tem que fazer, para onde ela vai, com quem ela fala, como que ela faz. Ela tem que fazer todo um aprendizado porque não tinha esse hábito. A gente tem um aumento de demanda por causa disso. Já vinha acontecendo antes da pandemia e se agravou por conta da pandemia. Então, a gente tem muito trabalho lá no Serviço Público de Saúde. Então, veja bem, se o serviço público é qualquer atividade que é gerida pelo Estado, nas 3 instâncias, federal, estadual ou municipal, o que é um serviço público, que é a parte que nos
cabe desse latifúndio? É todo atendimento em saúde que seja mediado pelo federal, estadual ou municipal, tá? Essa mediação, ela pode ser direta na prática e ela pode ser indireta. Tem muita coisa que o governo federal media, mas ele media mandando a verba, ele media pagando. Então, o transplante, por exemplo, todos os transplantes são pagos pela verba federal, não importa onde eles ocorreram. Então, tem transplante de rim aqui no Hospital Regional de Sorocaba. A verba vem para o Hospital Regional de Sorocaba, quem envia a verba é o governo federal. Tem transplante de fígado no Hospital da Unimed, tá? O transplante de fígado, ele é realizado pelo SUS no Hospital Unimed, aqui em Sorocaba. Existe uma parceria entre o governo e a Unimed Sorocaba, por conta da estrutura do hospital. O transplante de fígado é uma cirurgia mais delicada, mais especializada, mais complexa, e aí a Unimed cede o centro cirúrgico para pacientes do SUS que precisam de transplante de fígado serem operados lá. E o pagamento disso vem através de verba federal, tá? Mesma coisa o Estado. Tem coisas que o Estado manda para nós. Então, quando eu falar de ambulatórios, eu falo de assistência farmacêutica, eu falo de programas um pouquinho, vocês vão entender. E a gente só distribui. E tem coisas que ele manda a verba, a prefeitura é que vai decidir o que ela vai comprar e distribuir com aquela verba. Tanto na verba que vem do governo federal, quanto verba que vem do governo estadual. Bom, onde é que a gente pode trabalhar dentro do serviço público em saúde? Nós podemos trabalhar em unidade básica de saúde, nós podemos trabalhar em unidades de saúde da família, nós podemos trabalhar em unidades de pronto atendimento, a famosa UPA, nós podemos trabalhar em unidade de pronto socorro, nós podemos trabalhar nos hospitais e nós podemos trabalhar nos ambulatórios. Lembrando que aqui eu estou me referindo aos hospitais públicos, tá? Não estou me referindo a hospitais particulares. Embora a função que vai ser exercida seja praticamente a mesma. Tem poucas variações do trabalho que a gente executa num hospital público para o trabalho que é executado num hospital privado. Mas aqui eu estou focando justamente naquilo que é serviço público. Então, veja bem que só aqui eu tenho 6 oportunidades de locais diferentes de exercer essa função, de exercer esse trabalho em serviço público de saúde. A gente tem uma tendência aqui, principalmente no estado de São Paulo, nas cidades um pouco maiores, de trocar unidade básica de saúde por unidade de saúde da família. Tá? O que está acontecendo? As unidades básicas, por exemplo, Tatuí, qual é a política em Tatuí? As unidades básicas de saúde que nós já temos na cidade, elas permanecem. Quando é preciso abrir uma nova unidade em um outro local, preciso expandir a rede. Um bairro cresceu muito e eu preciso colocar uma unidade de saúde lá. A opção está sendo unidade de saúde da família. Tá? Por questão de organização, por questão de verba, a verba da unidade de saúde da família vem separada da verba, que a verba da unidade básica de saúde, ela engloba a própria unidade, os profissionais, a compra de suprimentos, de medicamentos. A unidade de saúde da família tem uma verba própria, separada. Então, é interessante, até do ponto de vista de verba, optar por unidade de saúde da família. E esse caminho que Tatuí tem seguido, preciso ampliar a rede, não vou colocar unidade básica de saúde, vou colocar unidade de saúde da família, ele não é só de Tatuí, não é próprio de Tatuí. É uma coisa que está acontecendo de uma maneira generalizada em muitos municípios. Eu acho que é a tendência do futuro. Talvez, com o passar do tempo, a gente deixe de ter unidades básicas de saúde e passe a ter unidades de saúde
da família apenas. Mas, por enquanto, nós convivemos com os dois modelos, tá? Aí temos as unidades de pronto atendimento, né? A UPA, temos a unidade de pronto-socorro, temos hospitais e ambulatórios. Olha que leque grande que a gente tem. Então, vamos falar um pouquinho da diferença. O que é uma UBS? Tá? E aqui eu pus a fotinha da UBS Santa Cruz, aqui de Tatuí. Essa é a foto da entrada da UBS Santa Cruz. E o que acontece numa UBS, Unidade Básica de Saúde? A primeira coisa que faz a diferença entre uma unidade básica e os outros modos de atendimento é que na unidade básica de saúde, quem está lá durante todo o período de funcionamento são o enfermeiro ou enfermeira da unidade e o pessoal que é técnico em enfermagem, auxiliar de enfermagem, os funcionários da recepção e os funcionários da farmácia. Nós estamos lá durante todo o período de funcionamento da unidade. E os médicos e os dentistas, eles estão em horários pré-determinados. Então, cada um dos profissionais que atende na unidade básica de saúde, médico e dentista, e fisioterapeuta, a gente tem algumas unidades de saúde básicas, tem fisioterapeuta na própria unidade, eles têm horário e dia específico para estar lá. Então, por exemplo, a UBS Central, ela tem médico, ela tem dentista, ela tem fisioterapeuta, ela tem psicólogo, ela tem terapeuta ocupacional. Tem esses 5 profissionais. Estão lá todos os dias, o tempo todo? Não. Em dias e horários especificados para dar conta dos pacientes que estão agendados para eles. Então, veja, atendimento médico e odontológico, aqui eu não incluí porque não tem muito a ver com o nosso trabalho lá na farmácia, por isso que eu não coloquei os psicólogos, os terapeutas, porque eles não vão prescrever. Então, a gente não vai receber o paciente deles. Alguns até param para conversar, tá? Lembra aquele comentário que eu fiz? As pessoas vêm para nós num momento delicado, num momento difícil, então muitos até param para conversar, mesmo quando foram para passar com o psicólogo, quando foram para fazer uma fisioterapia, fazer uma sessão com o terapeuta ocupacional. Mas o que mais gera demanda para nós lá na farmácia é justamente os médicos e os dentistas. Então, esse atendimento na unidade básica de saúde é por agendamento. Então, não é assim, eu não estou me sentindo bem e eu não quero ir até a UPA, eu não quero ir para o pronto-socorro, tem um postinho aqui perto, eu vou lá no postinho passar no médico. Você pode ir até o posto, você vai ser recebido pela equipe de enfermagem, mas o que vai acontecer? Você não vai ter atendimento médico imediato. Não é um pronto atendimento, não é um pronto socorro. Se tiver médico lá naquele horário, ele provavelmente vai estar com a sua agenda cheia, porque ele vai lá para atender a agenda que já está montada para ele. Aquelas pessoas que já passaram pelo posto antecipadamente, agendaram seus horários, agendaram suas consultas. Quem é que atende geralmente em UBS? O que a gente costuma ter? Nós temos médico clínico geral, dentista clínico, nós temos pediatra e nós temos ginecologista. Então, isso é comum na unidade básica de saúde. E aí nós temos os atendimentos de enfermagem. O pessoal da enfermagem faz aferição de pressão, faz teste de glicemia capilar, realiza inalação, o paciente chegou com uma receita ou saiu do consultório do clínico ou do pediatra com uma prescrição de inalação. A unidade básica tem a estrutura para realizar a inalação, então a enfermagem vai providenciar isso. Faz aplicação de medicamentos injetáveis, faz aplicação de vacinas. E lá na farmácia, o que acontece? O que o farmacêutico, o técnico de farmácia, o auxiliar de farmácia, que estão lá dentro da farmácia da unidade básica, fazem? Primeiro, a estocagem e a conservação adequada dos medicamentos.
Vocês já estão começando a ver, por tudo que os professores de vocês já começaram a comentar, que medicamento é um produto que ele tem as suas características próprias, ele tem as suas particularidades. Eu não posso armazenar em qualquer lugar, eu não posso armazenar de qualquer jeito. Então, a minha área de estoque, por exemplo, não pode ter incidência de luz solar direta. A minha área de estoque não pode ter umidade. A minha área de estoque não pode ter temperaturas muito elevadas. E eu faço, inclusive, controle disso. Eu tenho, normalmente, tanto na área de dispensação da farmácia, das unidades básicas, quanto na área de estocagem, eu tenho termohigrômetros. O que é isso? É aquele aparelhinho que me mede a temperatura e a umidade do ar. E eu tenho uma planilha mensal em que eu vou anotar 3 vezes ao dia quanto estava a temperatura, qual era a umidade, porque se começar a ficar muito fora dos limites preconizados, eu tenho que tomar atitudes, eu tenho que fazer correções, porque o medicamento, ele pode ser alterado, a ação dele pode ser alterada, porque ele está num local quente demais, porque ele está num local úmido demais, porque está incidindo luz solar direta, porque tem possibilidade de entrar inseto, de entrar rato lá dentro do depósito. São caixas de papelão, vocês sabem que insetos e ratos adoram caixa de papelão. Então, todas as entradas possíveis têm que estar teladas, então todas as janelas teladas, não pode ter vão embaixo da porta. Então, tudo isso a gente tem que controlar. Tá? Se eu tenho medicamentos chamados termoláveis, aqueles que têm que ficar em geladeira, por exemplo, eu tenho, desculpem, insulina armazenada, eu preciso, para ter insulina, eu tenho que ter uma geladeira, onde a insulina vai ficar armazenada. E nessa geladeira eu também tenho que ter um termômetro, para fazer a verificação da temperatura. Assim como eu faço a verificação da temperatura do ambiente, eu faço a verificação da temperatura da geladeira. Medicamentos termoláveis têm que estar estocados com temperaturas entre 2 e 8 graus. Quem controla isso? O pessoal da equipe da farmácia. Geralmente o técnico ou o auxiliar que está trabalhando lá na farmácia. Quem verifica se as prateleiras não estão acumulando sujeira da área da dispensação e solicita que a equipe de limpeza vá lá e higienize novamente a prateleira? Dependendo da localização geográfica da unidade básica, ruas muito movimentadas, próximo de ruas de terra, gente, junta uma poeira naquelas prateleiras que você tem que fazer limpezas com intervalo menor. Quem toma conta disso? O técnico auxiliar que está ali trabalhando na linha de frente. Mas é só isso que o técnico faz? Não, o técnico também vai fazer a dispensação dos medicamentos. De que forma? A partir de prescrição médica e de receituário médico. Ou receituário de enfermagem, tá? Nos atendimentos de enfermagem que são padronizados na rede, em alguns atendimentos, por exemplo, a coleta do exame de Papa Nicolau não é realizado pelo médico ginecologista, é realizado pela enfermeira. E aí o médico vai trabalhar com o resultado do exame. Quando a enfermeira está fazendo a coleta desse exame de Papa Nicolau, se ela nota um processo inflamatório das vias genitais femininas, um processo de irritação, ela pode prescrever um creme ginecológico. Isso está dentro do programa, tá? Tem que estar normatizado em programas. Aqui em Tatuí é. Então, a gente vai atender essas solicitações. Além disso, nós vamos fornecer para a equipe de enfermagem a medicação que elas precisam para o carrinho de emergência. Então, elas precisam ter um medicamento lá para baixar rapidamente uma pressão, se um paciente chega com pressão muito elevada. Elas precisam ter um remédio para baixar a febre de uma criança que veio para o pediatra, mas está com a febre muito alta, o pediatra pede para medicar imediatamente. Então, existe um estoquinho, entre aspas, de medicação de enfermagem, que quem repõe
o pessoal da farmácia. Então, muitas vezes, a própria enfermagem administra esse estoque, outras vezes, o técnico da farmácia é que faz semanalmente um checklist, vê o que está acabando e já repõe. Aí é um acordo, é um fluxo de trabalho que pode ser combinado entre a equipe. Mas quem vai, de qualquer forma, seja indo lá, conferindo o carrinho e repondo o que está faltando, ou recebendo a solicitação da enfermagem e entregando para a enfermagem, é aquele técnico, aquele auxiliar de farmácia que está lá dentro da unidade, na farmácia da unidade. O que a gente vai fazer? Entregou a medicação, a gente vai orientar o paciente. Como que ele toma, como que ele guarda, qual é o intervalo da posologia que foi prescrita para ele, se ele pode tomar com água, se ele tem que tomar, se ele pode tomar com leite, se ele tem que tomar longe das refeições, perto das refeições, junto com as refeições. Toda essa orientação é na farmácia que recebe. A agenda do médico é extensa, o médico não vai dar esse tipo de orientação para o paciente no serviço público, gente. Quem é que faz isso no serviço público? Somos nós lá na farmácia. O farmacêutico que está na farmácia da unidade, o técnico que está na farmácia da unidade e o auxiliar que está na farmácia da unidade. E lembrem, guardem com vocês isso. Nós trabalhamos com pessoas que estão em momentos delicados da vida. A saúde não está grande coisa. Então, elas precisam dessa atenção, de alguém que oriente, que escute, mas tire as dúvidas que essa pessoa possa ter. E o paciente idoso é importante você perceber que ele entendeu o que você orientou, perguntar, tá tudo bem? O senhor entendeu exatamente o que eu falei? Repete para mim como que o senhor vai tomar, a que horas o senhor vai tomar, para ver se essa pessoa realmente entendeu. Se esse paciente faz as relações corretas. Sabe uma coisa que a gente pega muito em unidade básica, em unidade de saúde da família? Paciente hipertenso, ele chega lá e diz, eu não estou me sentindo muito bem, vê minha pressão para mim, tá? E o termo correto, vocês sabem, é aferir pressão, tá? Eu não posso tirar a pressão, porque se eu tirar o paciente morre. Qualquer um com pressão zero morre. Então, a gente afere a pressão está alta, e aí ele fala, não sei por que essa pressão está alta. Você começa a investigar, é muito comum você descobrir que o hipertenso, que não é diabético, e às vezes até alguns hipertensos que são diabéticos, mas que gostam demais de doce, consumiram leite condensado. A gente tem hipertenso que mama a caixinha do leite condensado, e aí a pressão dispara. E aí eles vão lá e falam assim, mas eu não comi nada com sal. Com o passar do tempo, a gente acaba conhecendo. Quem trabalha em serviço público, como a gente fica muito tempo, né, porque somos concursados, você acaba conhecendo os pacientes. Aí você já pergunta, e doce? Você não comeu? Leite condensado? Alguma coisa com leite condensado? Aí, às vezes, até o paciente conta, eu bebi um pouquinho de leite condensado, estava com vontade de doce, não tinha doce em casa. Produtos industrializados, de uma maneira geral, mas leite condensado, em particular, tem um teor de sódio muito alto. O sódio é o conservante muito barato para a indústria. Então, a indústria põe sódio em tudo. E aí, o que acontece? O paciente hipertenso come sem culpa, não tem sal, e ele está ingerindo uma quantidade enorme de sódio, e é o sódio que retém líquido. O sódio retendo o líquido, a pressão dele vai subir. Então, esse tipo de orientação também faz parte do nosso trabalho. Mas a gente orienta apenas os pacientes? Não. A gente também orienta a equipe de enfermagem e os médicos. O médico chega lá e pergunta para você, viu? O que é que você tem aí padronizado, que você tem no estoque para eu passar como diurético? E você passa a relação dos diuréticos para o médico e ele vai escolher dentro dessa lista, porque na maioria das vezes as pessoas que passam pelo serviço público, eles têm uma certa dificuldade em adquirir o remédio, em comprar o remédio. Então, o médico tenta passar a maior parte dos medicamentos dentro da nossa lista. Então, veja, nós temos que cuidar dos medicamentos, estocar da maneira correta, dispensar da maneira correta, garantir que está na temperatura adequada, com a umidade adequada, que o que tem que estar na geladeira está na geladeira,
que a temperatura da geladeira está correta, que a limpeza das prateleiras, a manutenção da limpeza do local está todo correto, ainda mais agora em tempos de Covid, tá? E que a pessoa que recebe o medicamento de você está muito bem orientada a respeito do que esse medicamento faz, como ela vai tomar e cuidados e precauções que ela tem que ter com relação a esse medicamento. Tudo isso a gente faz lá na ponta, quando a gente está na unidade básica. A unidade de saúde da família, vou colocar aqui, ela é praticamente a mesma coisa, com uma diferença. Na unidade de saúde da família, nós temos a figura dos agentes comunitários de saúde que fazem o acompanhamento dessas famílias, vão nas casas para verificar se está tudo em ordem, se tem algum problema de saúde que não foi percebido e aí não foram lá na unidade, se tem algum paciente que já está sendo acompanhado pela unidade, o agente comunitário pode ir lá para acompanhar se as pessoas, se o medicamento não está faltando medicamento para eles, se estão dando o medicamento corretamente, se sabe o que estão fazendo. Onde eles pegam essas informações? Lá na farmácia com a gente. Então, e além disso, qual que é a diferença? A gente tem médico durante todo o expediente da unidade de saúde da família. O médico de saúde da família, ele é um generalista. Ele não é um clínico geral, ele não é um ginecologista, ele não é um pediatra, mas ele é um generalista. Então, ele consegue dar um primeiro atendimento em qualquer uma dessas situações. Se ele entender que é necessário que esse paciente realmente seja avaliado, essa criança realmente precisa ser avaliada por um pediatra, ele encaminha. Se ele entender, não, esse caso precisa de uma consulta ginecológica, não consigo resolver isso aqui, ele encaminha para o ginecologista. Tá? Então, essa é a diferença. E ele está lá, ele tem um horário que ele cumpre dentro da unidade. E nesse período que ele está lá, se for preciso, ele atende quem vai chegando. Ele também tem uma agenda, mas ele tem uns horários que ele consegue atender quem chega. O atendimento odontológico continua por agendamento, como na unidade básica. Os atendimentos de enfermagem continuam os mesmos, tá? Só que tem uma diferença. Tem um acompanhamento dos pacientes em domicílio. Então, se há um paciente que precisa de um soro na casa, precisa de uma injeção ser feita na casa, a equipe de saúde da família tem condição de ir até a casa do paciente fazer isso. Tá? Porque dentro da equipe de saúde da família tem carro e tem motorista. Então, a equipe de enfermagem vai até o paciente, retira na farmácia os medicamentos, os insumos que eles têm que levar na casa do paciente para fazer essa aplicação e vai até a casa para fazer esse atendimento. Esses são as principais diferenças da unidade básica para a unidade de saúde da família. A nossa função lá na farmácia não mudou. A gente continua cuidando da estocagem e conservação, da dispensação, aqueles pacientes saíram do consultório, vão lá retirar medicamento, passaram no pronto-socorro, passaram na UPA, vão até lá buscar o seu medicamento, passaram no dentista, vão até lá buscar o seu medicamento. Tá? Essa dispensação a gente realiza para toda a população que chega até a unidade. O que a gente não pode fazer nessas unidades? Dispensação sem prescrição, sem receituário. Ou vai me apresentar um receituário médico, ou vai me apresentar um receituário de enfermagem da enfermeira, que passou com a enfermeira em algum programa. Aí a gente pode atender. Eu não posso distribuir medicamento para a população, porque a pessoa chegou lá e falou assim, viu, me arruma uma pomada, me arruma um comprimidinho para pressão, porque eu tomo. Isso no serviço público é totalmente vedado, é totalmente proibido. Veja que é uma unidade de um funcionamento um pouquinho diferente, porém, o nosso trabalho continua basicamente o mesmo. O que acontece? Nas unidades básicas e nas unidades de saúde da família, existem eventos. Por exemplo, sábado agora foi o Novembro Azul.
Então, várias unidades, as unidades estiveram abertas das 7 da manhã a 1h da tarde, recebendo os homens para fazer aferição de pressão, teste de glicemia, passar por uma avaliação médica. Teve médicos em algumas unidades que fizeram avaliação. Se o homem está na faixa etária que já pressupõe isso, solicitar exames de rotina, glicemia, colesterol, triglicérides, homens acima de 50 anos, o PSA, que é o hormônio que sinaliza que pode ter algum problema na próstata. Tudo isso foi um evento. Pode ter gente da farmácia acompanhando esses eventos. Tá? A gente pode trabalhar nesses eventos também, dando suporte, fornecendo insumos, atendendo. Mas lembre-se, sem prescrição, sem receituário médico, a gente não pode atender. Tá? A gente não está ali para fazer exercício legal da medicina. A gente está ali para fazer o suporte da parte de medicamento do tratamento desses pacientes. Não importa se eles são internos da unidade, ou se eles vieram do pronto-socorro, se eles vieram da unidade de pronto atendimento, se eles vieram do hospital, estava internado, tive alta agora, e saí com essa receita. A gente vai atender a receita da alta hospitalar, mas tem que apresentar um documento que seja válido com relação à prescrição daquele medicamento. Aí nós temos as UPAs e o pronto-socorro. Aqui muda um pouquinho o serviço. Veja que unidade básica, unidade de saúde da família, o serviço é praticamente o mesmo. Agora, aqui muda um pouquinho. UPA é a unidade de pronto atendimento. E pronto-socorro é pronto-socorro. Né? Significa que eu tenho um atendimento de urgência ou de emergência. Urgência. A pessoa está passando mal, se não receber atendimento dentro de um período de tempo, isso pode ser uma coisa muito grave para a saúde geral da pessoa. Emergência. A pessoa está passando mal e se ela não for atendida agora, a chance dela entrar em óbito, a chance dela morrer é muito grande. Então, são locais em que você precisa de uma unidade, tá? E o que acontece? Você vai fornecer medicamento para o paciente da UPA e do pronto-socorro? Não. O atendimento dentro de uma UPA, de um pronto-socorro, o atendimento da farmácia, o trabalho que o farmacêutico, o técnico e o auxiliar de farmácia fazem na farmácia desses locais é interno. Então, o que a gente faz? Duas coisas. Primeiro, a gente faz a montagem dos kits. Tem algumas coisas, gente, que sempre acontecem. Por exemplo, raramente vai ter um dia que não tenha alguém que apareça na UPA ou no pronto-socorro com um corte profundo que necessite de pontos. Então, a gente tem um kit para sutura, já montadinho, já vai pronto lá para dentro. O médico precisou, tá pronto. Raramente a gente vai ter um dia que não apareça uma fratura. E isso aumenta o volume em final de semana. Então, a gente já tem um kit para atendimento lá na sala de imobilização. Isso agiliza. Kit para colocação de soro. Eu tenho que pegar, fazer um acesso venoso. Então, eu vou ligar o soro. Não importa se o médico prescreveu um soro fisiológico, uma solução de glicose, mas eu preciso pegar rapidamente o acesso. Então, a gente já deixa o kit pronto, sobe o kit. Então, na hora que o médico fala, pega um acesso agora, pega uma veia desse paciente agora, é só abrir o kit, o material está todo lá, isso agiliza para a enfermagem. Uma coisa que a gente faz em UPA, pronto-socorro e hospital, que a gente não faz nas outras unidades, a gente trabalha com material médico. Então, lá você aprende o que é um scalp, o que é um equipo, os tamanhos diferentes das agulhas, quando usa uma, quando usa outra. E aí você vai montando os kits e fica tudo facilitado, agilizado para o pessoal da enfermagem que vai ter que dar esse atendimento a partir da ordem do médico quando o paciente entra lá. Então, a gente faz a montagem dos kits e vai mandando os kits lá para dentro. E também a gente faz a reposição dos medicamentos.
Porque a gente não vai mandar medicamento para a sala de medicamento, receita a receita. A receita não vem para a gente, na UPA, no pronto-socorro. E aí você separar o médico uma ampola de Lasix para baixar a pressão desse paciente, uma ampola de furosemida. Aí você vai separar, pegar uma ampola de furosemida e levar lá, olha, essa é a furosemida do senhor José da Silva. Não, não é assim que funciona. Então, existe uma quantidade mínima nas gavetas que ficam dentro da sala de ação, tanto da UPA quanto do pronto-socorro, e que aquilo vai sendo reposto à medida que vai sendo usado, geralmente nas trocas de plantões. Então, a enfermagem vai lá e fala, olha, tinha 6 ampolas de furosemida lá na gaveta, nós usamos 3, eu preciso de 3 para completar o estoque para o plantão que vai entrar. E você, então, fornece essa diferença, você repõe. De novo, esse fluxo de reposição, ele geralmente é combinado entre as equipes. Tem local que a enfermagem vai até a farmácia, solicitação, você entrega para ela as quantidades que a enfermagem está solicitando. Tem locais que o técnico sai da farmácia com um checklist e vai checar as gavetas. Ah, tinha que ter 6 ampolas de furosemida aqui, tem 3. Então ele anota na frente 3. Ah, tinha que ter 10 ampolas de Buscopan aqui, tem 7. Preciso, marca lá, 3. Daí ele volta para a farmácia, separa essas ampolas que estavam faltando, retorna lá na sala de medicação e coloca tudo no lugar. Esse fluxo é combinado por cada local vai montar o seu. Das duas formas funciona. Ou o técnico vai lá, confere e repõe, ou a enfermagem solicita na farmácia, o técnico separa o que ela pediu e fornece para a enfermagem. Aí nós temos também hospitais e ambulatórios. Tem ambulatório que funciona junto de hospital e tem ambulatório que funciona separado. Por exemplo, o maior ambulatório que nós temos no estado de São Paulo é o do Hospital das Clínicas. Atende no ambulatório 3.500 pessoas por dia, retirando medicamento. Imagine o tamanho daquilo. É impressionante, é o maior que eu já vi. Bom, esse ambulatório do Hospital das Clínicas, ele está anexo ao hospital. Mas você pode ter um ambulatório, por exemplo, ambulatório de saúde mental, ambulatório de vigilância epidemiológica, que não é anexo a nenhum hospital. Aqui em Tatuí, por exemplo, o ambulatório de saúde mental, a parte médica funciona no CEMEI, Centro Médico de Especialidades, e a parte de medicamento funciona na UBS Central. Então, a pessoa sai do Centro de Especialidades Médicas, que é o CEMEI, e vai até a Unidade Básica Central para retirar o seu medicamento. Passou com o médico no CEMEI, vai buscar o medicamento na Unidade Básica Central, que o ambulatório hoje está anexo à Unidade Básica Central. Já foi separado. Pode ser que separe novamente, a gente ainda não sabe como é que vai ficar. Mas, independente dele estar anexo a um hospital, separado de um hospital, o que a gente vai fazer? Se é a farmácia do hospital, a farmácia interna, você vai trabalhar em cima da prescrição médica, aquilo que o médico prescreveu para o paciente internado. Então, você vai pegar aquela prescrição, vai ler tudo que está prescrito lá, e aí tem 2 formas de trabalhar dentro do hospital. Tá? Os hospitais que já estão estruturados trabalham com dose unitária para os seus pacientes internados. O que é isso? Você separa todos os medicamentos que o paciente precisa para 24 horas de tratamento e faz uma fita selada, onde você separa esses medicamentos por horário. O horário que o paciente tem que tomar. Então, isso é a dose unitária. Para cada horário, por exemplo, às 10 da manhã, ele tem que tomar losartana e hidroclorotiazida. Então, na fita, no horário anotado 10 horas, tem o comprimido de losartana e o comprimido de hidroclorotiazida que esse paciente vai tomar. Agora, tem locais que ainda não tem essa estrutura toda funcionando. E aí trabalha como? Dose individualizada. O que acontece? De que forma? Bom, se o paciente vai tomar
losartana de manhã e à tarde, se a dose for unitária, na fita vai ter lá, o primeiro losartana é às 8 da manhã, digamos. Então, 8 da manhã, selado na fita, um losartana. O outro losartana, 8 da noite. Então, lá no final da fita, no espacinho de 8 da noite, tem mais um losartana. Veja que eles não estão juntos, eles estão separados, cada um no seu horário. Isso é dose unitária. Agora, se eu não tenho essa estrutura para fazer tudo isso, eu preciso de seladora, eu preciso dos medicamentos todos individualizados, ou seja, tudo separadinho. Eu preciso de impressora para imprimir as etiquetas com os horários. Eu não tenho essa estrutura. Ainda tem muito hospital que não tem. Como é que trabalha? Dose individualizada. Então, você vai olhar pela prescrição e vai contar. Esse paciente toma 2 losartana por dia. Então, numa embalagem identificada, nome do paciente, número do quarto, número do leito, você vai colocar 2 losartana por dia, coloca 2 losartana lá dentro. Ele toma 1 furosemida e 1 hidroclorotiazida. 1 furosemida, 1 hidroclorotiazida. Ele toma omeprazol. Quantos omeprazol? 1 omeprazol. Coloca 1 omeprazol. Ou seja, naquele pacote que está identificado, nome do paciente, na dose unitária também vai identificado, tá? Nome do paciente, número do quarto e número do leito. Só que está separado por horário. Na dose individualizada, é um pacote único identificado. Nome do paciente, número do quarto, número do leito. Dentro daquele pacote, tem toda a medicação que aquele paciente vai tomar ao longo de 24 horas. Só que não está separado por horário. Quem vai fazer essa separação por horário vai ser a enfermagem. Então, a gente passa essa responsabilidade, então, fica para a enfermagem. Ela tem toda a medicação que o paciente vai precisar, mas não está separado por horário. Na dose unitária, está separado por horário. Chega no horário de administrar a medicação para aquele paciente, a enfermagem vai lá, corta a fita, aquele espaço daquele horário, retira os medicamentos de dentro e aí administra para o paciente. Então, a gente pode trabalhar das duas formas, vai depender da estrutura do hospital. Além disso, eu não coloquei aqui, mas a gente também faz reposição de estoque de centro cirúrgico, se for uma unidade que tenha centro cirúrgico, as reposições são feitas pela equipe de farmácia, aí vem tudo que foi utilizado em todas as cirurgias e a gente repõe para eles. Tá? Se tiver pronto-socorro anexo, todo aquele trabalho de pronto-socorro que a gente já viu, às vezes o pronto-socorro está anexo ao hospital. Então, aquele trabalho de pronto-socorro, de montagem de kits e reposição de estoque, acaba sendo feito em conjunto com a farmácia do hospital. Tá? Mas toda a reposição, aquelas medicações do carrinho de emergência que eu falei lá da UBS, todo setor de hospital tem um. Então, primeiro andar tem, segundo andar tem, centro cirúrgico tem, UTI tem, ambulatório tem. E aí, o que acontece? Geralmente, no hospital, o fluxo de trabalho é aquele checklist que vai o técnico da farmácia conferir semanalmente os carrinhos, ver se está faltando alguma coisa e completando o que está faltando nos carrinhos. Esse também é um trabalho que a gente executa dentro de hospital. No ambulatório, a gente vai fazer o mesmo trabalho que a gente faz lá na farmácia da unidade básica ou na farmácia da saúde da família. Vamos dispensar mediante a prescrição ou receituário médico. A gente vai, então, entregar para o paciente a medicação dele. O que fugiu a imagem? Tá querendo fugir. A gente vai entregar, então, para o paciente a medicação dele de acordo com a prescrição. E aí, tem algumas rotinas que vão variar de serviço para serviço. Por exemplo, um tratamento de uma infecção, um receituário que cai ali com antibiótico. O médico vai identificar
Ele vai dizer por 5 dias, por 7 dias, por 10 dias, por 14 dias, por 21 dias, por 28 dias. Você vai fornecer medicação para esse intervalo de tempo que o médico determinou. Então, você pegou lá uma receita, amoxicilina de 500 miligramas, uma cápsula de 8 em 8 horas por 7 dias. Você vai fornecer 21 cápsulas de amoxicilina. A gente individualiza para fornecer a quantidade que está prescrita. A gente não é interessante que a população fique acumulando restinhos de medicamento em casa, porque restinho de medicamento induz automedicação. Então, a vizinha, de repente, resolveu que tá... Ai, não sei, acho que estou com o dente inflamado porque senti uma sensibilidade hoje. Ah, quando eu fui no dentista, ele me mandou tomar amoxicilina e eu comprei uma caixa e veio 24 e eu tomei só 21. Eu tenho 3 aqui, você não quer tomar esses 3? Gente, uma das maiores causas de resistência bacteriana é esse uso totalmente inadequado de antibiótico, que vocês vão discutir em farmacologia no próximo semestre. Não sei com quem ainda, né, Maria Carolina? Não sabemos, mas com certeza com alguém vocês vão discutir no próximo semestre. Então, veja como é importante a gente orientar. Tome corretamente, tome todo o período. Antibiótico, a pessoa começa a melhorar no segundo, terceiro dia do tratamento e quer abandonar o tratamento, principalmente porque antibiótico tem como efeito colateral irritar o estômago. Então, a pessoa fala, eu tô com o estômago ruim, tô com o fígado ruim e eu já estou melhor. Eu fui lá porque eu tava com o dente doendo, faz 3 dias, tomei 3 dias, meu dente não dói mais nada. Por que eu vou tomar mais 4 dias? Então, a gente precisa orientar, explicar para a pessoa que é importante, que ele tem que concluir o tratamento, que a bactéria pode voltar se ele não tomar todo o período que o médico prescreveu, e ela vai voltar mais forte, porque você selecionou bactérias resistentes quando você começou a tomar e aí você parou. Então, aquelas bactérias que sobreviveram ao primeiro ataque do antibiótico, aqueles primeiros 3 dias, é que voltam depois. E aí você vai retomar aquele mesmo antibiótico e falar, agora eu vou tomar os 4 dias que eu não tomei antes. E aí você toma e não resolve, fala, mas o que aconteceu? Foi tão bom da primeira vez, da segunda não está fazendo efeito, porque você selecionou bactérias resistentes. Tudo isso a gente tem que orientar, faz parte do nosso trabalho. Ser profissional de saúde é gostar de lidar com gente, é ter paciência para ouvir o que aquela pessoa está passando, qual é a dúvida que a pessoa tem com relação ao tratamento dela, qual é a insegurança que ela tem, o que ela espera desse tratamento, como você pode contribuir para ajudar, tá? Ouvir uma pessoa que está doente faz uma diferença imensa no como o tratamento dessa pessoa vai progredir, tá? Eu vi ao longo desses 34 anos, muitas vezes, pessoas, inclusive, com quadros muito sérios, como eu disse para vocês, trabalhei muito com oncologia, e a gente ainda fornece os medicamentos oncológicos, tanto os básicos nas unidades básicas, né? O paciente faz tratamento oncológico fora de Tatuí. Oncologia é um serviço que Tatuí, infelizmente, ainda não tem. Esse paciente vai fazer o tratamento em Sorocaba, Jaú, Barretos, Campinas, Botucatu, Piracicaba, São Paulo, nós temos vários polos. Quando ele volta com a receita dele, ele vai na unidade básica retirar o seu medicamento básico. E tem alguns medicamentos que ele vai retirar no ambulatório da assistência farmacêutica, que é um outro ambulatório onde a gente vai trabalhar também cuidando do armazenamento adequado, do controle adequado do ambiente para o remédio, com as planilhas controlando temperatura e umidade. Só que lá a gente trabalha com alguns programas específicos. Por exemplo, o Popular Alto Custo, que é o programa de medicamentos excepcionais do governo do estado. Nós temos que montar toda a burocracia, nosso polo é Sorocaba, levar toda essa papelada para lá uma vez por mês. Nós temos mais de 2.000 processos de medicamentos excepcionais, mais de 2.000 processos de medicamento de alto custo para gerenciar
montar todo o processo, levar para Sorocaba, o médico auditor revisa, lá no polo tem médicos auditores para revisar um a um esses processos, libera o medicamento, eles marcam uma data, a gente vai lá, retira os medicamentos desses 2.000 processos, traz aqui para Tatuí, separa por paciente e tem a data que o paciente vai lá no ambulatório retirar o seu medicamento. Por conta da pandemia, já há alguns meses, além de tudo isso, ainda a equipe da assistência farmacêutica tem feito entrega em domicílio para evitar aglomeração. Vocês imaginem 2.000 pessoas num período de 3 a 5 dias indo retirar os seus medicamentos lá, é impossível evitar aglomeração. Então, já faz alguns meses que o pessoal lá do ambulatório da assistência farmacêutica tem feito a entrega em domicílio desses medicamentos do alto custo. Além disso, medicamentos oncológicos, pessoal que faz tratamento de câncer em Sorocaba, o hospital libera esse medicamento para que a prefeitura retire, traga tudo de uma vez, e aí o paciente vai retirar aqui na assistência farmacêutica. Ele não precisa ir até Sorocaba só para retirar o seu medicamento oncológico. Então, a gente recebe esse medicamento, confere esse medicamento, separa por paciente e faz a entrega, a dispensação para esse paciente nas datas corretas. Esse paciente vai buscar. Tudo isso a gente faz em ambulatório. Como eu já falei, vigilância epidemiológica, a gente dispensa medicamentos para AIDS, tuberculose, hanseníase, hepatite, tudo lá. Assistência farmacêutica, alto custo, oncologia, alguns casos especiais e também a distribuição dos medicamentos para repor estoque das unidades básicas e das unidades de saúde da família. Então, de onde vai o medicamento para UPA? Vai lá da assistência farmacêutica. Para as unidades básicas de saúde, vai lá da assistência farmacêutica. Para as unidades de saúde da família, vai da assistência farmacêutica. Uma vez por mês, a gente faz um pedido, uma planilha padronizada, envia para lá, eles separam tudo que a gente pediu e repõem os estoques para as unidades. Então, os técnicos e os auxiliares que estão trabalhando lá dentro do ambulatório da assistência farmacêutica fazem esse trabalho também. Lá também se separa, além do que vai para a farmácia, o técnico também ajuda a separar o material de enfermagem. Então, as seringas, as agulhas, os insumos, todos que a enfermagem usa, também é separado nesse ambulatório e o técnico participa desse trabalho. Aí a gente continua orientando o paciente, quando a gente está lá na outra ponta, seja entregando no balcão da assistência farmacêutica, seja entregando no ambulatório, por exemplo, de saúde mental ou no ambulatório da vigilância epidemiológica, a gente faz o trabalho de orientar os pacientes, orienta a equipe médica, tá? Geralmente, o que vai acontecer? Às vezes, o médico, ele discute com o farmacêutico, dentro daquilo que a gente tem, ele diz, olha, eu gostaria de tal efeito, o que você tem aí que mais se aproxima do efeito que eu tenho? E a gente vai conversar a respeito. Ele pode atender a acatar a minha sugestão ou não, tem total autonomia para isso o médico, mas é comum, quando a gente trabalha nessas equipes, a gente trabalha muitos anos junto, então se cria uma confiança de profissional para profissional e a gente presta esse tipo de orientação. Eu não estou lá, a farmacêutica não estou lá, está lá tal técnico. O médico não vai perguntar para você do mesmo jeito que ele perguntaria para mim, mas ele vai perguntar para você quais são os diuréticos que você tem disponível. E aí ele vai tomar a decisão dele. O que você tem aí de xarope para tosse? Você tem alguma coisa para tratar sarna? Você tem shampoo de piolho? Porque eu tô com uma criança aqui que só Deus na causa, eu quero prescrever shampoo de piolho para a família toda. Como é que eu faço para prescrever para a família toda? Posso colocar todo mundo num receituário só? Tem que dividir os receituários? Esse tipo de orientação, eles vêm perguntar para a gente, tá? Tanto o médico quanto a equipe de enfermagem. Então, vejam que a gente tem muita coisa para fazer. E o serviço público depende de onde você vai. Por exemplo, a UPA de Tatuí é terceirizada. Então, a UPA de Tatuí não é ingresso por concurso. Você pode, se você tiver interesse, quando você tiver formado, gostaria de trabalhar na farmácia da UPA de Tatuí,
você encaminha o seu currículo para a empresa responsável pela terceirização. Não me recordo agora o nome da empresa, mas é só passar pela UPA ou ligar na UPA e perguntar que eles passam o site. Porque é um serviço que a prefeitura terceirizou essa administração. Já as unidades básicas, unidade de saúde da família, somos todos concursados. Tá? Quem está trabalhando lá é concursado. Então, fiquem atentos para a abertura desse tipo de concurso. Para quem não faz questão de trabalhar em outra cidade, tá? Olhem os concursos das outras cidades. O ano passado, antes da pandemia, 3 cidades da Baixada Santista que abriram concurso para a área de saúde, abriram vagas para técnico ou auxiliar de farmácia. O auxiliar não pode prestar o concurso se a vaga for para técnico, mas o técnico pode prestar o concurso se a vaga for para auxiliar. Então, fiquem atentos. Tá? Você pode, de repente, ir trabalhar na praia, terminou o expediente, você vai tomar um banho de mar? É uma possibilidade, é uma opção. Tá? Então, sempre aparece, só precisa ficar atento. Agora, depois que passar a pandemia, os concursos vão se normalizar novamente e surgem, então, várias dessas oportunidades. Então, vejam quanta coisa vocês estarão aptos a desenvolver quando vocês concluírem o curso. A gente ainda vai falar no detalhe muito sobre tudo isso. Não se preocupe, isso é só uma prévia para vocês terem uma ideia. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Esse aqui é o mesmo gráfico que eu já mostrei lá no início, tá? Eu até não puxei ele. Por isso que eu tive que pôr de novo, caiu. Ah, tá. Vou tirar daqui, então. Daí acho que facilita. Beleza. Bom, então se vocês não têm perguntas, pessoal, quero agradecer a paciência. Oi, pode falar. A Rebeca perguntou se tem alguma experiência que marcou sua carreira. Ai, muitas. A minha carreira é muito longa. Agora, o que acontece? A gente faz parte, acaba fazendo parte da vida de muitas pessoas. E aí, já teve situação de eu brigar com o paciente, fazer ele voltar no médico, não entregar a medicação dele enquanto ele não voltasse no médico. Daí ele volta no outro dia e fala assim para mim: se eu vim te agradecer a bronca, porque quando eu cheguei lá, minha médica falou que se eu demorasse mais umas 2 semanas para aparecer lá, eu ia acabar encontrando com ela no pronto-socorro, porque eu ia infartar. A gente já passou por muita coisa. Então, a gente já... eu trabalhei muito oncologia, então é pesado trabalhar oncologia. São pacientes extremamente fragilizados, então quando você consegue, você percebe que aquele paciente, pela sua orientação, ele tomando seus medicamentos da forma correta, ele se sentiu melhor, ele acompanhou melhor, ele volta e ele comenta isso: olha, estou fazendo daquele jeito que você comentou comigo e eu estou me sentindo melhor. Isso não tem preço. E, além de tudo, acompanhar, eu estou com uma paciente agora que ela mora perto da minha casa e ela me achou em casa, porque eu acompanho o caso dela, ela tem um triglicérides acima de 1000, para vocês terem uma ideia. E refratário a tratamentos, é uma briga com esse triglicérides. E toda vez que ela refaz os exames, eu vejo os exames dela antes do médico dela. Porque ela passa com o resultado na minha casa, bate aqui e fala assim: você não dá uma olhadinha no exame para mim, que eu estou indo lá para o médico? E aí eu olho o exame, eu já falo mais ou menos para ela: olha, melhorou aqui, não melhorou ali, eu acho que o médico vai fazer isso, ou que o médico vai fazer aquilo. E ela já sobe mais tranquilizada, porque
eu já falei alguma coisa com relação aos exames dela. E na volta ela também passa para dizer, olha, o médico falou a mesma coisa que você, ele mudou essa medicação, o médico fez isso, o médico fez aquilo. Então a gente se torna parte da solução, tá? Profissional da saúde, gente, é parte da solução. Nós estamos presentes, principalmente quem estiver na unidade básica, por exemplo, a gente tem o programa de pré-natal. Então, a gente vê aquela gestante passando lá todos os meses, ela vai na farmácia retirar as vitaminas dela, retirar a medicação que ela precisa, e você vai acompanhando aquela gestação. E quando a criança nasce e vai para a primeira consulta, ela passa na farmácia para mostrar o filho para a gente. Fala, olha, nasceu o meu filho. Então, a gente acompanha, a gente passa a fazer parte da história de vida dessas pessoas. Seja num momento extremamente feliz, que é o nascimento, tá? O hospital, principalmente, ele tem que ter berçário, porque o berçário é o que recarrega as nossas energias. Quando a gente tem um dia muito duro no hospital, sabe o que a gente faz? A gente vai lá no berçário, olhar pelo vidro os bebezinhos que nasceram. Aquilo recarrega as nossas energias. Então, é fazer parte. Ser profissional da saúde, principalmente no serviço público, onde essas pessoas elas vão ter um atendimento, onde a parte de orientação fica mais ao nosso encargo, é fazer parte. E eu já fiz parte de muitas histórias e isso não tem preço. Isso compensou todos esses anos de trabalho. E eu tenho também um orgulho muito grande, né, porque eu estou aqui no Salles, das farmacêuticas da equipe, com exceção da professora Juliana, que está afastada, está trabalhando em Tietê, eu sou a farmacêutica mais antiga do grupo, então eu tenho vários ex-alunos que fizeram farmácia e que encontram comigo e disseram assim, viu, eu fui fazer farmácia por causa de você. Eu fui fazer farmácia porque as histórias que você contava do que acontecia no hospital, aquele paciente que você comentou que você insistiu que ele fosse ao médico, e o médico falou, se você demorasse mais, a gente ia se ver lá no pronto-socorro, isso me inspirou. E se é inspiração na vida de alguém, gente, não tem preço. Mais alguma? Não? Escrever no chat que eu leio aqui, se vocês quiserem. São tímidas hoje, Gomide. Não tem problema. Pessoal, é o seguinte, se algum de vocês, depois, por qualquer motivo, quiser perguntar alguma coisa, pode mandar no chat para mim. Eu respondo de lá, fiquem à vontade. Tá? Mesmo que não seja assunto da palestra, tem uma dúvida de saúde aqui, você pode me ajudar? Manda lá no chat que se eu puder, eu respondo. Fiquem à vontade com relação a isso. Eu quero agradecer, então, a paciência de vocês, de me escutarem até agora. Espero que no próximo semestre a gente possa se encontrar pessoalmente de novo e presencialmente, de preferência. Tomara que o corona deixe, porque hoje quem manda no mundo é o corona. Ele que tem que permitir. Então, vamos esperar que ele permita. E eu estou à disposição de vocês. Se precisarem de alguma coisa, podem entrar em contato comigo pelo chat. E se vocês tiverem dificuldade e quiserem, também podem passar com a Maria Carolina, que ela encaminha para mim. Fiquem tranquilos, fiquem à vontade, tá? Muito obrigada pela paciência e pelo tempo de vocês. Fazer a voz da Kelly, porque acho que ela está na turma de meio ambiente. Então, agradecer a professora Maria Ângela, né, pela palestra de hoje, foi muito legal. A gente aprendeu bastante coisa, tenho certeza que os alunos estão tudo mandando mensagem aqui, Gomide, para você, agradecendo, que foi ótimo, e sempre é bom a gente escutar uma profissional que ama a profissão e que demonstra isso na fala, né? Isso é muito importante, eu sempre falo para eles também como é importante a gente amar o que a gente faz para servir o próximo, né?
É verdade. Obrigada, viu, Gomide? Foi ótimo. Eu agradeço. Tchau, tchau. Obrigada, Boa pessoal. noite. Boa noite. Acabei de voltar. Voltou lá. Agora encerra, Opa. Kelly. Eu já saí tranquila daqui, porque eu sei que vocês iam dar conta aí. Eu estava ajudando o pessoal do meio ambiente, que eu estou em 2 palestras aí acontecendo ao mesmo tempo, tá? Mas, de qualquer maneira, também quero agradecer você, Gomide, a Carol também, e todos os alunos. Então, os alunos estão aqui realmente fazendo algumas perguntas até, e elogiando bastante. Com certeza foi uma palestra bastante proveitosa, tá? Então, eu quero só lembrar vocês para acessar, então, o site da EPA, tá? Que já está agora no ar, e acompanhar as demais atividades que a gente vai ter durante a semana, tá? Então, na terça-feira, na quarta e na quinta, nós temos atividades à noite também para vocês. Certo? Obrigada, Gomide. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Obrigada, tá. Boa noite a todos. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.